Vamos conversar agora sobre economia. O economista do Observatório Fiesc, Marcelo Mazeira, já está conectado conosco por aplicativo para a gente fazer uma análise aí do ano de 2023, já que nós temos aí uma geração de mais de 62 mil novas vagas de trabalho que foram geradas em Santa Catarina, para a gente entender um pouco mais sobre esses números e falar sobre as perspectivas para esse ano de 2024. Oi, Marcelo, boa tarde. Magna, boa tarde aí a todos os ouvintes, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora conversando com você. Agradecemos a gentileza de estar atendendo a nossa solicitação nesse horário, né, no horário do almoço. Agora, para a gente entender um pouco mais, inclusive, né, até para esse ano também é um ano importante, ano de eleições, e a questão de geração de emprego é uma pauta levantada aí pelos candidatos, né? Fazendo uma análise desse ano de 2023, comparando com os anos anteriores, o que a gente pode trazer aí de saldo positivo, além desse número de 62 mil novas vagas que foram geradas em 2023, Marcelo? Olha, ele é mais um resultado positivo quando a gente vê esse número total de geração de novas vagas, né? Isso traz à tona muito o caráter da diversidade econômica que Santa Catarina tem. Isso porque 2023, a composição dessa geração de vagas, ela foi muito diferente do que quando a gente compara com 2021 e 22 especialmente, né? Isso porque esse ano, basicamente, os setores voltados aí para a cadeia do consumo das famílias, especialmente o setor de serviços e comércios, eles foram os grandes responsáveis aí por essa geração de empregos, quase aí mais do que 50 mil novas vagas estiveram relacionadas exatamente com essas duas grandes cadeias. Pois é, e aí, paralelo a isso, a gente teve, por exemplo, o setor têxtil, né, que também é um setor importante aí para Santa Catarina, a indústria, setor de moveleiro. Esses segmentos, eles estão enfrentando alguns desafios, né? Eles não tiveram um índice tão bom quanto o esperado. O que fazer para reverter esses índices nesses setores, por exemplo? Essa é a grande diferença dos últimos anos, né? Quando a gente avalia a economia, a gente sempre tem que olhar pelo caráter cíclico que ela tem. E isso aí eu estou trazendo com perspectiva um pouco a dinâmica que aconteceu aí nos últimos 3 anos, principalmente por conta do impacto de todos os esforços do governo em relação à própria pandemia. E hoje, né, com um patamar aí de juros um pouco mais alto do que analisado historicamente, o ano de 2023, sem dúvida nenhuma, ele passa a ter um impacto já na atividade produtiva, olhando especialmente o setor industrial. Isso explica, em grande medida, um ano um pouco mais restritivo para a indústria de transformação aqui em Santa Catarina. O setor têxtil propriamente, né, ele também passa aí por algumas dificuldades em relação ao mercado internacional. A gente tem aí uma inserção muito grande de produtos importados, que acaba impactando diretamente aqui o setor produtivo no estado. Então, atrelando esses dois grandes momentos aí para a economia industrial, isso acabou trazendo um pouco dessa restrição para a atividade têxtil. Só que quando a gente olha o todo da economia de Santa Catarina, né, especialmente pelo setor industrial, a gente tem ainda esse impacto da política monetária, já que o Banco Central passou a adotar uma taxa de juros mais alta desde 2021 para procurar mitigar aí o impacto do processo inflacionário. Em 2023 foi o ano em que essas políticas passaram a ter um pouco mais de impacto na atividade produtiva. Isso explica em grande medida essa restrição para essas atividades industriais. A gente também teve aí na questão da. Também teve uma diminuição no setor de madeiras e móveis, né? Também apresentou esse saldo negativo, já que tivemos um recuo das exportações dos Estados Unidos, que acaba sendo o principal destino aí desse mercado externo, né? Será que a gente vai conseguir uma mudança nesse cenário em 2024? Qual é a sua análise? Da mesma forma que o Brasil passou por essa evolução da política monetária mais restritiva, né, os Estados Unidos ele também tem um cenário muito semelhante ao nosso, né, que foi o quê? De um processo inflacionário elevado, né, e o governo atuando aí com elevação das taxas de juros, isso acaba tendo impacto diretamente na demanda agregada. O setor da construção, né, dos Estados Unidos, ele acaba sendo um dos mais afetados por essa política de taxas de juros mais altas, e hoje, né, a nossa cadeia de madeira e imóveis ela é grande exportadora para esse setor nos Estados Unidos. Isso acaba, então, impactando diretamente o setor produtivo aqui do estado, né? Se em grande medida essa atividade ela teve
um aquecimento na sua produção industrial e também nas suas exportações em 2021 e 2022. 2023 ela sofreu com essa restrição na demanda agregada norte-americana, causada principalmente por essas taxas de juros mais elevadas. O que a gente tem como perspectiva é que esse olhar cíclico da economia, ele traz um cenário um pouco mais favorável quando a gente tem como cenário base a redução dos juros no mundo como um todo. Só que o problema é que a gente tem também alguns outros fatores que podem, de certa medida, tornar esse processo de redução de taxa de juros mais acelerado ou menos acelerado, né? Hoje, né, o cenário para o Brasil especificamente é de que a política monetária continue cada vez mais reduzindo a taxa de juros. Isso deve, em certa medida, aliviar o setor industrial relacionado à produção de bens de capital, né? O setor da construção, naturalmente, também pode se beneficiar bastante em relação a isso. Mas o que a gente tem para a cadeia imóveis é que, à medida que o Banco Central dos Estados Unidos passe a reduzir a taxa de juros, a gente volte a ver aos poucos, né, uma recuperação mais gradual desse setor em relação às exportações para a economia norte-americana aí ao longo de 2024 e 2025. Pode ser que essas mudanças no cenário também abram novos mercados, por exemplo, para a questão dos móveis aí para o Brasil acabar negociando? Acho que o empresário catarinense, ao longo dessa grande história que o Estado tem, ele vem cada vez mais ampliando a sua diversidade em relação às exportações, tá? Assim como a própria cadeia de alimentos e bebidas, por exemplo, que sofreu um pouco com as vendas para o Japão e também para a China, né, e ao mesmo tempo eles conseguiram encontrar novos mercados. Eu acho que o setor de madeira e imóveis ele tem uma capacidade muito grande para conseguir isso, né, já que, por exemplo, a grande parte das nossas exportações são destinadas para os Estados Unidos, que é um mercado consumidor muito exigente. Então a gente tem aí também uma possibilidade de inserção maior na Europa, que também é outro mercado muito semelhante em relação ao nível de exigência do consumidor. E dada essa capacidade do setor industrial aqui do Estado de produzir esses bens com mais valor agregado, né, acho que a gente tem uma capacidade sim de conseguir outros mercados. É lógico que isso vai depender muito da dinâmica de cada empresa, né, e também a própria dinâmica internacional para que a gente continue cada vez mais tendo um menor impacto, né, em relação a essas oscilações no mundo como um todo, em relação ao nosso setor industrial. Essa pesquisa do Observatório Fies que vocês realizam todos os meses, é realizada com qual frequência para o nosso ouvinte entender? É uma pesquisa mensal, né? Todos esses dados da geração de empregos eles são divulgados pelo Ministério do Trabalho, né? Hoje, dentro do nosso observatório, a gente disponibiliza para os usuários uma série de painéis com informações, disponibilizamos também todos esses nossos boletins e as análises que são feitas pelos economistas aqui do Observatório da Fiesc. E o nosso objetivo principal é disponibilizar para a sociedade uma análise crível, mais real, né? Mais focada na evolução da conjuntura mesmo, sem trazer nenhum tipo de viés em relação aos nossos apontamentos. E hoje a gente consegue então disponibilizar tudo isso dentro do portal do Observatório para o usuário aí que queira, às vezes, fazer uma pesquisa mais específica, olhar um pouco mais uma região, um município específico, para entender um pouco como está a dinâmica da geração de empregos aqui em Santa Catarina. E tudo que a gente está falando, esses dados que a gente está trazendo, estão disponíveis no site para quem quiser acompanhar de perto. Exatamente, é só acessar o observatoriofiesc.com.br, que lá você consegue ter acesso a todos esses conteúdos de forma gratuita. E o que a gente tem para 2024? Vocês já fizeram a avaliação desse ano? Hoje, dia 5 de janeiro, já fizeram a avaliação aí dos primeiros dias do ano? Como é que tem caminhado a economia catarinense, Marcelo? Olha, a gente tem uma responsabilidade de ficar sempre acompanhando a atualização dos indicadores, né? E também cruzando aí diferentes cenários para tentar compreender para onde que a economia catarinense vai para os próximos anos. Olhando mais para esse curto prazo, em 2024, né, o que a gente tem é que a evolução da taxa de juros a nível de Brasil, ela deve guiar muito a atividade econômica catarinense, né? Então a gente tem uma perspectiva mais positiva em relação ao setor industrial, principalmente para a indústria de transformação, né? Isso comparado ao ano 2023, já que o setor industrial
né, ele teve aí um cenário bem mais restritivo em relação aos anos anteriores. Para 2024, essa redução dos juros, que hoje, né, as expectativas de mercado apontam para uma taxa Selic final em 2024 próxima aí a 9% ao ano, isso deve beneficiar aí a atividade relacionada a máquinas e equipamentos elétricos, né, e também, lógico, o próprio setor da construção civil. Então, isso deve trazer um pouco mais de fôlego para a atividade industrial já ao longo aí, principalmente do segundo semestre. É lógico que para a economia como um todo de Santa Catarina, a gente não tem como se desprender aí da realidade nacional em relação à evolução do consumo das famílias. A gente teve uma recuperação importante em relação à renda do trabalhador catarinense. Isso acompanhou muito essa recuperação no consumo e o impacto no aumento das vendas de serviços e comércio. Hoje, a gente tem também um pouco de preocupação em relação à evolução do nível de endividamento, mas o cenário para 2024 é um cenário baseado muito nessa manutenção do consumo das famílias, embora talvez aí em menor magnitude do que a gente observou em 2023, mas com uma recuperação maior em relação a esses outros setores que devem aí trazer um cenário um pouco mais favorável para a economia de Santa Catarina em relação à média brasileira. Pois é, isso inclusive para novas empresas que tenham interesse em se instalar aqui no estado, né? Com certeza eles estão avaliando esses parâmetros aí constantemente, né? Sem dúvida, eu acho que nesse quesito, Magda, é um ponto bem importante, né? Santa Catarina é o estado que tem uma maior diversidade produtiva no Brasil, né? Além dessa diversidade produtiva, a gente tem uma diversidade regional muito forte. E isso ajuda bastante para você se instalar em diferentes regiões e aproveitar toda essa infraestrutura produtiva que o Estado oferece, né? Quando a gente fala, por exemplo, setor da construção, uma nova empresa, ou então equipamentos elétricos, você tem toda uma estrutura do setor de metalurgia, setor de cerâmica, setor de transportes, que acaba facilitando bastante a realização desses investimentos. E claro que a capacidade também do trabalhador catarinense, né, com uma produtividade mais elevada do que o resto do Brasil, também ajuda bastante o empresário a tomar essas decisões. Quero agradecer a sua participação no Jornal das 12. Conversamos com o economista do Observatório Fiesc, Marcelo Mazeira. Obrigada pelas informações. Uma ótima tarde de trabalho para você. Obrigado, Magda, e obrigado aí a todos os ouvintes. Obrigada também. Tchau, tchau.